Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, que todas as semanas estamos por cá para falarmos um pouco mais, para refletirmos um pouco mais sobre isto que é educar. Queria-vos deixar aqui uma sugestão para quem ainda não visualizou a passada reflexão da passada semana da Ecologia, façam-no. Eu sei que não é um vídeo muito curto, mas realmente não é um vídeo qualquer. Na passada semana nós tivemos aqui o Dr. Alfredo Leite, que nos falou sobre educar e instruir. O que é isso da educação? Quais são as características para um excelente cuidador, um excelente adulto que se relaciona com crianças? Estivemos a falar de psicologia da educação, estivemos a falar de neurociências, estivemos a falar de tanta coisa. Foram quase 3 horas, foram 2 horas e meia, qualquer coisa assim, com muita boa informação. Se vais fazer uma viagem longa, se o caminho de casa para o trabalho é grande, aproveita, desfruta destas informações que todas as semanas a Ecologia te traz gratuitamente. Boa noite aqui a quem entrou, Helena. Boa noite aqui a Maria de Jesus. Boa noite, beijinhos. Meus queridos e minhas queridas, hoje aquilo que vos trago é um pouco na sequência dessa nossa reflexão da semana passada que vos estava a falar. Neste encontro, que é sempre tão bom com o Dr. Alfredo Leite, nesta nossa partilha da Ecologia, houve depois várias pessoas que começaram a enviar mensagens para a Ecologia, e uma delas foi a querida Laura Bastos, uma professora há mais de 20 anos, uma professora talvez com um sentido, digo eu, porque quem envia uma mensagem como ela enviou para a Ecologia só pode ser uma professora que tem muito sentido da sua responsabilidade, do seu poder enquanto professora, enquanto docente. E o poder no sentido mais amplo da palavra. O poder de poder estar a participar na vida de um ser humano, de um jovem, de uma criança. Boa noite, Susana, seja muito bem-vinda. Então, na conversa que a querida Laura teve comigo, na página da Ecologia, foi uma partilha de um pequeno texto delicioso, ternurento, que resume aquilo que nós estivemos a falar na passada Ecologia, sobre esta importância de darmos significado à educação, e que a educação não é só a escola, a educação não são só os pais, a educação é toda uma ecologia no crescimento, no desenvolvimento daquele ser humano. E é isso que vos quero transmitir hoje. É esse o texto, é esse o pequeno texto do José Jorge Letria que vos queria partilhar. E depois comentarmos um bocadinho sobre isto e também saber da vossa opinião sobre este texto que vos vou ler. Combinado assim? Então o texto tem como título Duas Professoras. E começa assim. Eu tenho 2 professoras. A doce Adelaide, que ensina muitas coisas e com quem eu e os meninos da minha sala não aprendemos coisa nenhuma. E a Mariazinha, que não ensina coisa nenhuma e com quem nós nos fartamos de aprender coisas. Isto pode parecer esquisito, mas é mesmo assim. A dona Adelaide ensina-me a saber gramáticas e os rios e as voltinhas do aparelho digestivo. E coisas dessas. Coisas que vêm nos livros e que basta ler e responder às perguntas. E para o mês que vem já não me lembro de nada. A Mariazinha ensina-me a gostar das coisas, de todas elas, das grandes e das pequenas, as importantes e as outras. Uma conchinha da praia, um buraco na parede, uma folha de nespereira, o piar de um mocho, coisas que ficam para toda a vida cá dentro do coração. A Mariazinha
sabe muitas coisas, daquelas mesmo importantes. Sabe muito bem de que cor é o silêncio. E a que é que sabe o pôr do sol? E quantos metros mede um sorriso enorme, que é o sorriso que ela tem. Se calhar é por isso que eu nunca me hei de esquecer das coisas que ela me ensina. E do fim de partilhar este pequeno texto, a professora Laura perguntava-me: e a Maria João, qual é a professora que prefere? Qual é a professora que o seu filho prefere? Isto porque naquela reflexão da semana passada partilhámos também um pouco sobre as dores que eu sinto enquanto mãe e as dores que o meu filho sente enquanto aluno. E de uma forma tão clara, eu queria muito que o meu filho tivesse professoras Mariazinhas. Queria muito que o meu filho tivesse tido, ou que a maioria dos professores dos meus filhos, de todos os filhos de alguém, fossem professores que ensinassem o querer saber das coisas. Não é as coisas em si, sabem? O querer saber, o querer descobrir. Maria Montessori falava-nos que a criança nascia exatamente com esta curiosidade dela, lá dentro, esta força que a impulsiona para descobrir, para fazer, independentemente de temperamentos, uns mais ariscos, outros mais ativos, outros mais serenos, outros mais expansivos, mas todos nós nascemos com. E que à medida que vamos crescendo, vamos ter connosco cuidadores, como é claro, não é? Nós não crescemos sozinhos. E que esses cuidadores interferem muito, com boas intenções, de dar o seu melhor, de querer o melhor para nós, enquanto crianças. Contudo, esquecemos-nos do essencial, que é demonstrar à criança o prazer de fazer, o prazer de descobrir, o prazer de fazer as coisas do seu jeito, ao seu ritmo. Estamos sempre de algum modo a apressar ou a dizer que não é esse o caminho, é o outro. Isto é tão simples como estarmos constantemente a dizer o que é que a criança tem que desenhar e como é que tem que desenhar e como é que tem que pintar e que cores é que tem que utilizar, porque a relva é verde, porque o sol é amarelo. Estamos sempre a podar. E nós falamos em relação às escolas, não é? A intenção que um professor deverá ter, o seu objetivo principal é exatamente isto: ensinar a gostar das coisas. Ensinar a gostar das coisas. Frase tão simples, quase do senso comum, e tão difícil de pôr em prática. Existem muitos professores, educadores. Se calhar vou falar mais assim para uma alta educadora, porque são alguns aqueles que eu me relaciono e que ainda duvidam que é necessário fazer coisas de uma forma diferente. Se constantemente se constantemente no teu pensamento está: as turmas estão muito difíceis, estas crianças agora estão muito difíceis, estão mais rebeldes, estão mais desobedientes, para um bocadinho para pensar. E se achas que isto é só teorias, achas que isto é só modernices, vem estudar um bocadinho e experimenta. Não fales de algo ou não critiques algo que não sabes o que é, que leste pouco e que não praticas nada. Experimenta. Quem acha que é tudo só teorias, que é tudo muito modernice, que agora estamos todos a não dar o devido valor à educação de uma criança só porque respeitamos, queremos ouvir, queremos saber, queremos dar a voz e vez à criança, para um bocadinho. Se achas que tens tantos problemas assim, não é uma questão de... Não te vou dizer que és tu que és o problema, mas realmente se calhar precisas de uma atualização. E está tudo bem. Eu própria,
apesar de tudo aquilo que eu gosto e que há desde 2018 que ando a experimentar e a transmitir, também eu própria gosto de estudar outras coisas. Ainda esta semana comecei uma formação nova, a par da ecologia. Então nós estamos aqui nesta vida é para usufruir. Se há um tema que gostes, se estás dedicado à educação, então por favor, atualiza-te. Atualiza-te, pesquisa, faz perguntas. Não fiques à espera que as coisas caem do céu porque não caem. E depois, por favor, não culpes a criança que está em desenvolvimento. Não culpes o jovem. Ok? Falando da escola, levo agora este texto também para a família. Nós temos este hábito, não é? Esta forma de educar, de que temos que deixar uma herança para os nossos filhos, não é? O que é que vamos deixar? Se deixamos a casa para um, temos que deixar a casa para o outro, temos que dividir para os dois, temos que deixar um carro para um, temos que dar o carro ao outro. Tudo bem. Tudo bem. E a herança emocional? E estas pequenas coisas que fazem parte do diário? Diariamente. Um piquenique no meio da sala, umas férias em família, um fim de semana em família, ou as coisas mais básicas de um dia-a-dia de uma família, que é os pais a fazerem Ubers para as atividades, e assistirmos aos treinos, e irmos aos jogos, e irmos aos espetáculos. Não é? Isto vai ficar na memória deles. Na memória deles vão ficar, se calhar, não sei o que é que lhes vou deixar de herança, a nível financeiro, não faço ideia. Não estou preocupada com isso. Agora, sempre que eles conquistaram algo, sempre que eles estiveram a dar o seu melhor e procuraram alguém para um reconforto, para partilharem essa alegria, encontraram os meus olhos, e encontraram os olhos do Pai também. Isto é uma herança que eu quero deixar, de memórias. Isto é uma herança que eu quero deixar para eles enquanto seres que vão também crescer e ter a sua família. É esta a herança que eu lhes quero deixar para eles também construírem com os seus filhos. Estas são as pequenas coisas. Estas são o querer gostar de todas as coisas. Porque irmos todos de férias espetaculares e tudo bem, vamos, de vez em quando, não é? Mas o bom da vida é dar valor, dar colorido às coisas diárias. E as coisas diárias são estarmos todos no sofá, de pijama, a ver um filme. Ou, se for o caso da tua família, fazer um piquenique no meio da sala. Nós também fazemos cá de vez em quando. O diário. As coisas que acontecem diariamente é que vão dar luz, vão dar cor às memórias que os teus filhos vão ter de ti. Não é a quantidade de vezes que vais com eles às compras comprar roupa de marca. Não é a quantidade de prendas que lhes dás. Não é a quantidade de brinquedos que lhes compras no Natal ou nos anos. Ou cada vez que vais às compras. Não é isso que vai ficar. Pode parecer que ele dá muita importância. Pode parecer que agora acha que é um espetáculo. Mas não é essa a herança emocional que ele vai precisar depois na sua vida adulta, por exemplo. Não é essa herança emocional que ele vai utilizar quando tiver um desgosto amoroso, quando ele tiver um desgosto profissional. A quem é que ele vai recorrer? Como é que ele vai fazer para conseguir encontrar uma solução para esse desafio? Então, mostrar às nossas crianças o gostar, o ensinar de gostar de todas as coisas, das grandes, das importantes e das outras. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida, enquanto família, faz parte do crescimento delas. Eles não podem ser privados desse ensinamento. Vai fazê-los crescer, vai fazê-los pertencer à sociedade onde está, à família onde está. Criá-los numa redoma não os vai preparar para a vida.
Isto não quer dizer que falamos de tudo sem ter nenhum tipo de limite, no sentido de perceber que idade é que eles têm, que experiências é que eles já tiveram, como é que eles vão perceber isto. Não, atenção. Falar tudo tendo a preocupação de perceber qual a sua faixa etária, o que é que ele percebe, o que é que ele já viu sobre isto, qual é a sua opinião também, que perguntas é que ele já fez. Ok? Atenção, estou aqui a falar de uma forma muito generalizada. Mas este texto que a Laura partilhou aqui com a ecologia é o texto no sentido mais lindo, uma forma tão subtil, tão meiga, tão serena, como através da voz de uma criança, que isto é uma criança que está a falar, isto é um jovem que está a partilhar o seu gosto. E ele não diz que não gosta da outra professora. Ele não diz que não gosta. Até diz a Doce Adelaide. Ele não diz que não gosta. Mas aquela professora que ele vai recordar para o resto da vida. Aquela professora que ele se lembra do sorriso. Aquela professora que, ao ver o mínimo bichinho ou o mínimo objeto do ambiente, vai fazer recordá-la de si. É esta professora, Mariazinha. Este será a intenção, para mim, enquanto profissional de educação, é o meu objetivo essencial, é o meu objetivo principal, é levar aos meus alunos, por mais pequenos que sejam, no sentido de etariamente, não é? No sentido da faixa etária, por mais pequenos que eles sejam, levar-lhe pequenas e grandes coisas que eles possam explorar, possam mexer, coisas, não é preciso ser tão elaborado. Ainda agora, há pouco estive a preparar exatamente caixas, garrafas de plástico reutilizadas com tecido colorido lá dentro. Eles vão explorar, vão mexer, tem um aninho, vão mexer, vão explorar, vão tirar, vão pôr. Coisas tão simples. A minha intenção é exatamente, não é que eles se lembrem de mim, mas lembrarem-se daquilo que eu lhes proporcionei, daquilo que eles exploraram, daquilo que eles foram à busca, das conversas que iríamos ter. Na sala, por exemplo, com os 4, 5 anos, há tardes que passam num instante, que eles estão a conversar depois de uma história, depois de uma leitura de um poema. Eles fazem perguntas, eles querem saber, e eu estou simples, somente, a conversar. E falamos, eles falam, eu ouço e eu falo, eu ouço e eu ouço. E eles estão ali e não querem ir embora. Isto é ensinar todas as coisas. Claro que também temos outras formas de ensinar, como jogos mais estruturados, projetos mais elaborados, e está tudo bem. E está tudo bem. E algumas crianças gostam muitíssimo disso, gostam de saber o nome todo das coisas que aparecem, dos rios e ok, está tudo bem, e dos ossos e tudo mais, do corpo humano. E está tudo bem. E que se calhar nem sequer se vão esquecer daqui a um mês. Eu vou-vos dizer que há muitas pessoas, e existem ainda muitos adultos que dizem que têm este medo que as crianças não aprendam tudo, que as crianças lhes falte informação, que lhes falte instrução, que já não saibam da história do nosso país. Não é preciso sermos tão rígidos, não no sentido do conteúdo, é no sentido na forma como queremos transmitir esse conteúdo. Hoje em dia, com todas as plataformas, com toda a facilidade de deslocações, com toda a logística que já conseguimos ter em termos de transporte e tudo mais, não é necessário tanta matéria rígida em relação, por exemplo, a esses conteúdos escolares. O nosso país, então, é riquíssimo em monumentos. É riquíssimo em monumentos. Então, usufruir dessa riqueza para explicar a história do nosso país, por exemplo, que é tão bonita. E eu lembro perfeitamente em criança, cada vez que eu lembrava que ia ter história,
Eu até gostava, o mais engraçado é que eu tinha um sentimento assim agridoce, que é, eu gostava tanto de história. A minha mãe, enquanto lavava a louça, falava-me de história de Portugal. E eu gostava muito de ouvir. Eu conversava com ela sobre isto. Eu via vídeos, filmes com ela, e ela explicava-me. E cada vez que eu ia para a escola, sentada, a olhar para o livro, a olhar para o mapa, eu entrava muda, saía calada. Esta professora, a Mariazinha, mostra como nós podemos chegar a esses conteúdos mais sérios, rígidos, mas levá-los até à criança de uma forma lúdica, de uma forma serena, de uma forma que encha o coração daquela criança, não de conteúdos em si, mas de vontade de querer saber mais. Vontade de ouvir aquela história sobre o seu país, por exemplo, e querer saber mais. Era tão bom. Isto não é utopia. Isto não é utopia, porque já existem professores assim. Quem enviou este texto foi uma professora assim. Só que não se chama Mariazinha, chama-se Laura. Quem diz Laura, diz outras pessoas também. E que a ecologia sirva exatamente para reunir, para juntar esta comunidade de pessoas que têm uma intenção muito assertiva, respeitosa em relação à educação, em relação ao desenvolvimento de um jovem, de uma criança. Agora vi, está aqui a Laura Barros. Laura, estou a ler o texto que me enviou e fico muito feliz que esteja aqui connosco. Este pequeno texto mostra-nos realmente a subtileza, não a facilidade. A educação não é uma coisa fácil e que deve ser levada de ânimo leve ou com uma certa, enfim, quase que qualquer um pode fazer, isto é muito fácil, é só dizer os conteúdos e está feito, é só um PowerPointzinho e está feito. Atenção, atenção, não estamos a falar para robôs, não estamos a falar para robôs. Se queremos que a criança nos responda com espírito crítico, que saiba interpretar um texto, que saiba perceber os significados ou os duplos significados que aquele autor teve naquele poema ou naquele texto, temos que permitir que ela questione, temos que permitir que ela opine, temos que permitir que ela invente, temos que permitir que ela descubra. Então só podemos fazer isso, esse exercício só pode ser feito ao longo dos anos, em todos os anos letivos. Se em jardim de infância eu sinto que é algo que é a base, ok? Todo este espaço, e não é por isso que trabalhamos menos, ok? Não é por isso que trabalhamos menos. Quem não for educador de infância e quiser ler as orientações curriculares, faça o favor. E vai perceber que não é pouco o que se lá trabalha. Não é de uma forma brejeira que se está num jardim de infância. Muito pelo contrário. Para mim, enquanto profissional e quanto mãe, aquilo que se faz num jardim de infância seria aquilo que se deveria levar para os outros anos letivos e que infelizmente não acontece. Infelizmente não acontece. Se acontecesse, tenho a certeza absoluta que mais crianças, mais jovens iriam perceber, iriam conseguir entender a subtileza, iriam conseguir entender o querer aprender, porque iam-lhes ser ensinado a gostar de todas as coisas. Iriam trabalhar matemática, iriam falar de português, iriam falar de história, iriam falar de ciências, de uma forma, não é uma questão de ser só lúdica, mas também, porque é necessário para nós adultos também, mas nós é que achamos que não, mas de uma forma interligada.
Porque fala-se muito da transversalidade das disciplinas e dos conteúdos, mas pratica-se pouco, ainda pouco. Mas é através dessa ecologia que se leva à criança este gostar de todas as coisas, porque todas as coisas estão interligadas. O nosso planeta, onde acontece tudo isto que nós queremos ensinar nas escolas, o nosso planeta vive nesta fusão. Não é separado. Não há nada separado. Tudo se encaixa. E porquê que nas escolas estamos ali a dar as coisas tão separadas? Porquê? Para quê? Eu digo-vos para quê? Para ser mais fácil para o adulto que está a transmitir. Só por isso. Porque se formos olhar para o ponto de vista de uma criança, não é de todo a forma mais útil, a forma mais correta, digamos assim. E vou mesmo utilizar a palavra correta. Porque acontece muitas vezes os meus filhos estarem a falar de certos conteúdos que eu lhes vou perguntando, matemática não, porque enfim, mas todas as outras eu vou perguntando, e eles encontrarem pontos comuns entre as disciplinas. E eu dizer-lhes, então já perguntaram à professora porque não podem ter uma aula juntas? Que não podem fazer uma aula assim, um mix, uma coisa assim esquisita, uma coisa assim diferente? E ele olha para mim, achas, mãe? Eu acho. Mas pronto, fico só no achar. Mas fazia-me todo o sentido. Eu não me importo, eu enquanto profissional não me importo trabalhar com qualquer pessoa da minha área também. Isto acontece muitas vezes, entramos na sala umas das outras e vamos partilhando coisas, vamos partilhando ideias e vamos trocando as coisas. Se calhar é necessário estar bem seguro daquilo que se faz. Será que todos os profissionais de educação estão seguros daquilo que fazem? Estão contentes com aquilo que fazem? Estão contentes com a forma com que fazem? Isto não é uma crítica, é uma reflexão, é uma pergunta para vos deixar a refletir, sem crítica, ok? Vou, para terminar, voltar a ler este texto, porque mais uma vez quero-vos trazer. O autor quis-nos trazer a perspectiva de uma criança. De uma criança, que eu não sei a idade, não sei se é pequenino, se é mais jovenzinho, mas a expectativa não. Ai, está-me a faltar a palavra agora. Mas o olhar desta criança em relação às suas professoras. E ele não, se vocês vão ouvir com a subtileza do texto, ele não vai dizer em ponto nenhum que gosta mais de um ou gosta mais do outro. Não diz isso. Ele fala daquilo que uma faz sentir, a outra não. Mas não fala em relação às pessoas em si. E esta subtileza é tão importante porque nós, na grande maioria das vezes, nós adultos, misturamos o comportamento que a criança tem com a sua identidade. És preguiçoso, és mal educado, és assim, és assado. Quando aquilo que queremos referir, mais uma vez, é o quê? O comportamento que ele está a ter. E neste texto do autor, não sei se teve essa intenção, não sei se pensou sobre isto, mas o facto é que, ao falar das professoras, fala daquilo que ele sente sobre elas e não fala sobre as professoras em si, sabem? Porque ele gosta das duas, ele fala das duas de uma forma muito doce. Uma subtileza do autor. Uma subtileza com um grande poder, uma subtileza com muito poder sobre isto da comunicação. Que nós estamos constantemente a misturar aquilo que estamos a ver do outro com aquilo que o outro é, ou que achamos que o outro é. Muitas vezes não é assim. Como eu costumo dizer, vocês veem-me aqui, não é? Todas as semanas. Se um dia me encontrarem na rua a discutir com alguém, vão pensar assim, olha,
que ela é maluca, só pode, então ali diz uma coisa, agora aqui está... Porque eu, noutros contextos, vou, se calhar, discutir com alguém porque estou a defender a minha ideia, ou porque esta pessoa fez algo que eu não gostei, ou porque são partes de nós. Nós somos feitos de partes. Temos em contextos diferentes. Isto não tem nada a ver com... Não quer dizer que sejamos... Como é que se costuma dizer? Várias faces, sabem? Não, nós somos feitos de várias partes. E uma parte de mim que está aqui todas as semanas a falar convosco prepara-se para vos trazer reflexões sobre educação. Uma parte de mim que está aqui é aquela que defende com unhas e dentes que a escola, que a forma como olhamos para a criança, a forma como comunicamos com a criança deve ser modificada, alterada, atualizada. Ok? Então esta subtileza também grande de ter duas caras, é isso, Lucília, é isso mesmo. Muitas vezes nós dizemos para o outro, não é? Olha, este aqui parece que tem duas caras. Não é isso. Não é isso. Agora, nós não somos iguais em todos os contextos. Eu só estou a ver o jogo do futebol do meu filho, eu não estou muito séria a falar calmamente. Não, eu estou aos pulos, eu estou a gritar, eu estou a chamar por eles. Certo? Certo? Então, esta subtileza na comunicação que também queria vos trazer e que ao ler este texto voltou a despertar em mim, que é a forma como esta criança, apesar de uma das professoras fazer mais sentido, ficar guardado no seu coração com muito amor e carinho, ele não diz que não gosta da outra, ou que a outra é assim, ou que a outra é assado. Não. Ele falou somente da forma como ele as sente, sem falar sobre a identidade dessas professoras. E para terminar, vou reler novamente este texto maravilhoso do José Jorge Letria, que tem como título Duas Professoras. Eu tenho duas professoras. A Doce Adelaide, que ensina muitas coisas e com quem eu e os meninos da minha sala não aprendemos coisa nenhuma. E a Mariazinha, que não ensina coisa nenhuma e com quem nós nos fartamos de aprender coisas. Isto pode parecer esquisito, mas é assim mesmo. A Dona Adelaide ensina-me a saber gramáticas e rios e as voltinhas do aparelho digestivo. E coisas dessas. Coisas que vêm nos livros e que basta ler e responder às perguntas. E para o mês que vem, já não me lembro de nada. A Mariazinha ensina-me a gostar das coisas, de todas elas, as grandes e as pequenas, as importantes e as outras. Uma conchinha da praia, um buraco na parede, uma folha de nespereira, o piar de um mocho. Coisas que ficam para toda a vida, cá dentro do coração. A Mariazinha sabe muitas coisas, daquelas mesmo importantes. Sabe muito bem de que cor é o silêncio. Aqui é que sabe o pôr do sol. E quantos metros mede um sorriso enorme, que é o sorriso que ela tem. Se calhar é por isso que eu nunca me hei de esquecer das coisas que ela me ensina. Meus queridos, desejo-vos uma excelente semana e que tenhamos sempre para as nossas crianças, filhos ou alunos, um gigante sorriso para que elas consigam e que possam guardar esse sorriso na sua memória e no seu coração. Um beijinho para todos vós. Fiquem bem e até para a semana.